Olá, o programa Mais Esportes entrevista hoje o atual campeão brasileiro dos 400 metros rasos. Foi finalista no Mundial em Doha, no Catar. Finalista também dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, na prova 4x400 metros. Na ocasião, conquistou a segunda melhor marca da história do Brasil. Muitos títulos, conquistas, marcas. Alexander Russo, muito obrigado por ter aceito o convite para esta entrevista. E aos 25 anos, que análise que você faz da sua carreira? E aí, Gabriel, eu que agradeço o convite. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Bom, o que eu posso falar de tudo isso é que a palavra que definiria talvez seria espetacular ou incrível. Eu vejo que Deus tem me abençoado imensamente e proporcionado experiências incríveis em viagens, em competições e, como você falou, né, a Olimpíada, ser finalista olímpico é algo único, algo histórico. Poucos têm essa oportunidade e eu, graças a Deus, tive ela. Também você ressaltou sobre a segunda melhor marca que o Brasil fez, né, nessa Olimpíada, e eu pude participar disso, a segunda melhor marca da história do país, e a gente foi finalista olímpico depois de 24 anos que o Brasil não conseguia mais ir para a final olímpica. E, cara, sem palavras, na verdade, né? Sensacional, são muitas marcas, muitos números, e você ainda é muito novo, apenas 25 anos, então tem muitos Jogos Olímpicos pela frente, inclusive a gente vai falar sobre Tóquio daqui a pouco. Primeiro vamos fazer o seguinte, vamos nos sentar então, para a gente poder ficar mais à vontade. Antes, Alexander, de falar sobre atletismo, de falar um pouquinho sobre a sua carreira, sobre a modalidade, eu sei que você toca violino, que é o orgulho da sua mãe, que durante a infância você tocava. Que história é essa? Qual que é a sua relação com o violino? Poxa, uma relação gigantesca, na verdade, né? Comecei a tocar violino com 3 anos de idade, né? Minha mãe, Geise, me levou desde pequeno no conservatório em Tatuí para aprender a tocar um instrumento. Na verdade, eu comecei com inicialização musical, depois tive os primeiros passos no instrumento com a professora Ana e toco até hoje. São aí, vamos fazer as contas, 22 anos tocando violino, e é um instrumento que eu amo, instrumento que eu me apaixonei, né? Como você falou, foi algo que minha mãe no começo me levou, né, a conhecer, né? Mas com o tempo eu fui ganhando um amor muito grande pelo instrumento e que hoje também me proporcionou momentos únicos e exclusivos tocando ele, né? É muito difícil tocar violino? Poxa, são 22 anos e eu ainda não aprendi a tocar. Então, eu creio que seja um instrumento muito difícil de aprender. Nada impossível, né? Porque qualquer coisa que a gente faça com amor, com sacrifício, disciplina, determinação, a gente consegue executar com excelência, né? E não é fácil, né? Como eu te disse, até hoje estou aprendendo. Eu estudei 15 anos lá em Tatuí, no conservatório, e tem muita coisa mais ainda para desbravar aí nesse instrumento. Vamos fazer o seguinte, então, uma surpresa aqui no programa Mais Esportes. Vamos saber se é difícil ou não? Por gentileza, a câmera oculta, olha só o que está chegando, o violino, por favor, para o nosso atleta. Olha o que nós temos aqui. Os caras trouxeram um violino. Tem um violino, mas que está faltando alguma coisa nesse violino. Tá só faltando o arco. Está faltando o arco, então, por gentileza, na câmera oculta, está chegando então ao arco. Então, por gentileza, quero ver um atleta olímpico tocando violino. Vamos lá, vou tocar Amazing Grace. Por gentileza, uma música então. bem linda que toca o meu coração e vai tocar de todo mundo de casa, então também. Vamos lá.
Isso, além de atleta, é um belo de um violinista. Muito bom, tá? 20 anos tocando violino? 22 anos. Pode deixar no canto aí, 22 anos. Rapaz, que show. Se tivesse um lenço, eu ia pedir para a câmera oculta trazer um lenço aqui. Que nada. Foi bom demais. Tá de parabéns, muito legal. E é algo que você toca até hoje? Sim. Hoje, na verdade, eu praticamente toco toda semana, né? Mas não toco mais profissionalmente. Hoje eu toco só para Jesus, toco na igreja, né? Às quintas, aos sábados, aos domingos tem os cultos na igreja. Eu faço parte de uma banda lá, ministro com o violino e de vez em nunca toco num casamento. Faz algumas apresentações especiais. Mais ou menos. Em programa de TV e também casamentos, tá vendo, festas. Às vezes um congresso, alguma gravação de CD, DVD, o pessoal também acaba chamando, a gente tá aí disposto a sempre estar tocando. Existe alguma relação do período que você talvez nem pensasse em ser atleta na sua infância, que você aprendeu o violino, hoje com o esporte? A disciplina de um instrumento, a vontade de querer vencer, de ser o melhor, existe alguma relação? Coisas completamente diferentes. Coisas completamente diferentes, mas que na sua essência tem tudo a ver, né? Eu como violinista, desde pequeno, minha mãe sempre prezou para que eu desse o melhor que eu tivesse com instrumentos, estudasse da melhor forma possível para que eu tocasse e extraísse o melhor de mim para o violino, né? E nada diferente do esporte, né? Os dois, como você falou, precisam de disciplina, precisam de treinamento, precisam de tempo, de qualidade, de dedicação, precisa de sacrifícios. Tem momentos que a gente tem várias coisas para fazer, para se divertir, mas para ter excelência naquilo que a gente está realizando, a gente tem que separar um tempo e dedicar o nosso melhor naquilo, né, para acontecer. E, cara, nada melhor do que linkar, né, música com esporte, concentração, disciplina. Poxa, são vários conceitos que eu aprendi durante a vida inteira que hoje só me proporcionam mais foco, né, para o atletismo. Antes das competições, eu sempre vejo os atletas com fone de ouvido, escutando música. Você também é desses atletas que gosta da música? Ou você fica mais calminho, não conversa comigo? Ou começa a fazer brincadeira com os atletas para descarregar um pouco da energia? Como é que você é antes das competições? Então, uma coisa muito bacana é que a música ela flui dentro de mim, tanto com o instrumento, mas também com fone de ouvido, né? Então, assim, principalmente perto de competições, eu gosto muito de me concentrar escutando música, né? Não diria que tem um estilo assim específico, mas a música às vezes te acalma ou te traz um pouco mais de emoção, um pouco mais de ânimo, né, para aquilo que vai acontecer. Então, assim, eu sou desses atletas que colocam o fone de ouvido e fica lá se preparando por um bom tempo. Começando a falar um pouco agora sobre o esporte, você, na sua infância, como é que conheceu o atletismo e fazia algum outro esporte ou já foi direto para a corrida? Então, o atletismo em si eu comecei bem tarde, né? Eu comecei com 17 anos. Tá. Porém, né, a velocidade já está fluindo desde muito pequenininho. Eu lembro na escola, né, nas aulas de educação física, todas as brincadeiras que tinham qualquer resquício de velocidade, eu queria ser o melhor. Eu queria chegar primeiro, eu queria pegar todo mundo, se fosse ali um pega-pega, um esconde-esconde, um pique-bandeira, qualquer brincadeira que envolvesse velocidade, eu queria estar na frente, eu queria mostrar que eu tinha isso de qualidade, né? Involuntariamente, nem pensava em atletismo, mas a corrida já estava presente. Já estava presente. E era engraçado porque os professores sempre falavam assim: Alexandre, você tem muita velocidade, cara, você devia fazer atletismo, sei lá, salto em distância, uma corrida. E o que você pensava? No começo eu achava muito legal,
Eu até, tipo, assistia algumas coisas na televisão, mas sabe quando você não Uma tem coisa distante. Muito distante. Eu não tinha noção nenhuma do que era a realidade de ser um atleta, né? Tá. E era muito engraçado que os meus pais, né, na infância dele, eles também não foram atletas profissionais, mas meu pai sempre me estimulou a fazer esportes. Ele lutava judô, corria, fazia remo, várias coisas. E isso sempre me desafiava a querer ser igual a ele, claro. E também, tipo, ele me influenciava, né? A gente ia, por exemplo, jogar um futebol com o pessoal, né, da família, da igreja, qualquer coisa. Aí a gente tinha um intervalo, eu pegava, pai, vamos apostar uma corrida. E eu sempre queria ganhar dele, porque ele era muito rápido, né? E para mim a maior troféu que eu tinha naquela época é cruzar a linha de chegada na frente dele, né? Agora, você falou que começou no atletismo com 17 anos, bastante tarde, né? Geralmente a gente conversa com os atletas, é sempre cedo, 10, 11 anos, acontece esse primeiro contato. Sim. Quando que você decidiu na sua vida, não, quero entrar numa equipe de atletismo, e que cidade que você morava? Então, essa história é um pouco engraçada, né? Eu estava num consultório de odontologia, né? Em meados ali de 2008, 2009, eu não lembro direitinho. E eu estava vendo uma revista esperando para consulta e estava lá que Usain Bolt tinha acabado de bater o recorde mundial na Olimpíada, se não me engano, de Pequim. E, cara, aquilo, meus olhos brilharam. Eu olhei e falei, uau, cara, o homem mais rápido do mundo. Será que um dia eu consigo chegar perto de estar onde ele está ou de correr como ele corre? E aquilo ficou, sabe, matutando ali na minha cabeça e eu falei, nossa, eu gostaria muito de começar a fazer atletismo. Tentar pelo menos. De tentar pelo menos. Na cidade que eu morava era Boituva, né, que é a cidade onde os meus pais moram ainda. Existe uma escolinha de iniciação de atletismo. E eu fui lá alguns dias ver como é que funcionava, mas assim, não peguei gosto pela atividade, né. Quando foi em 2011, passou ali uns 2 anos mais ou menos, eu comecei a relembrar, né, e ver algumas competições também a nível mundial que os caras estavam lá batendo recordes, estavam representando a nação e tudo mais. E eu resolvi começar a treinar, né? E voltei lá naquela escolinha de atletismo. Tinha um professor chamado Alan Antunes, que foi o cara que na verdade me iniciou no atletismo. E ali eu comecei a fazer alguns treinos bem simples, umas 2 ou 3 vezes por semana só, para brincar mesmo, para aprender, né? Eu lembro que a gente puxava pneu adoidado para um lado e para o outro. A pista era bem batidinha de terra, assim, e ela não tinha nem a medida de uma pista oficial, mas era muito bacana, né? E aí eu pude ali, o professor identificou que eu tinha uma velocidade, uma qualidade, e começou a me colocar em algumas competições a nível regional, estadual, e eu comecei na minha categoria, na minha idade de menor, né? Ganhar as provas ali no interior, no estado de São Paulo, até que eu fui para um campeonato brasileiro da categoria menor, que foi em São Paulo, no Ibirapuera, e foi a primeira competição realmente oficial de nível nacional que eu participei, e eu corria 100 metros nessa época. E eu fui terceiro colocado sem treinar muito, sem ter uma base nenhuma. E aí as portas começaram a se abrir, né, a partir desse momento, né. O meu pai, a princípio, ele não queria que eu fosse atleta, ele gostaria que eu continuasse estudando o violino, minha mãe também, estudando, trabalhando com ele na empresa lá em Boituva e tudo mais. Eu tinha um curso completamente diferente do atletismo, do que virou. Mas ele começou a ver, né, que as coisas começaram a fluir no atletismo e eu, cara, eu era apaixonado, eu via vídeo de corrida o dia inteiro, eu via reportagem, filmagem, documentário, eu estava fissurado. E ali em 2011 para 2012, ele se convenceu de que eu amava aquilo e que realmente Deus tinha um propósito nessa área na minha vida. E ele me abençoou, falou, filho, show de bola, você quer ser atleta? Então a gente vai procurar o melhor lugar para você ser atleta. E aí ele me trouxe aqui para Campinas, eu conheci o treinador Evandro Lázari e aonde começou mesmo os treinamentos, né, e a vida profissional no atletismo. Que bacana, que história legal. Tudo levava você para um caminho, de repente a sua paixão
Na revista que você leu, tá a importância da leitura, do jornalismo, dos meios impressos, e aí acendeu então essa paixão. Vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer uma pausa nesse assunto, Show de bola. que agora é hora de um quadro no nosso programa, que é a pergunta polêmica. Alexander, em todo o mundo tem se discutido a presença de atletas trans nas competições. A gente tem no caso do vôlei a Tiffany e no caso do atletismo eu separei aqui dois casos, tem a da Andrea Yearwood e da Cess Telfer, que estão brigando lá nos Estados Unidos para poder competir. Você é um esportista, então em algum momento pode ser que você se depare com uma situação. Quero saber qual que é a sua opinião desse caso que tem sido bastante discutido. Vamos fazer o seguinte, rápido intervalo, na volta tem essa resposta do Alexander Russo, o que será que ele acha das atletas e dos atletas trans que estão tentando competir no mundo esportivo em várias modalidades. Tem ainda relação dele com o Evandro Lázari, treinador aqui da Orcamp, aqui do Ceará onde nós estamos. A gente vai falar bastante ainda sobre os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Imagina um atleta disputar no próprio país. Ele era muito novo, hein? Tem 25 anos hoje, em 2016, então, sou meio ruim de conta, mas uns 22 anos, por volta de 21 para 22 anos. Vamos falar de Jogos Olímpicos de Tóquio, agora em 2020. Tem muitos assuntos, não saia daí. Voltamos com o segundo bloco do programa Mais Esportes. Hoje eu estou entrevistando o Alexander Russo, atual campeão brasileiro dos 400 metros rasos, finalista do Mundial no Catar. Já a gente vai falar também porque tem Copa do Mundo. Será que ele competiu em estádio lá em Doha? Tem Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro e também de Tóquio. Mas não pense que eu esqueci não, viu? Terminei o primeiro bloco com uma pergunta. Os atletas trans estão tentando aí competir no mundo esportivo, há uma polêmica, quero saber a sua opinião, o que você acha? Bom, em primeiro lugar, já que vamos falar de polêmica, né? Eu creio que isso gere muita polêmica, mas, cara, eu creio em uma coisa, eu sirvo um Deus, certo? E eu creio em um Deus que criou um homem e a mulher perfeitos para o corpo que eles têm, da forma que eles são, e cada um, né, eu imagino que deveria estar vivendo a vida de que Deus fez eles. Então, a minha opinião é essa. Se Deus fez um homem para ser homem, que ele continue nesse padrão, e a mulher também. E agora falando na parte esportiva, vamos lá, vamos falar de ciência, tá? Se eu estou tratando de um atleta trans, ele está tendo uma opção de trocar o sexo dele, certo? Ou seja, uma opção onde ele vai trocar o que ele acha melhor do que ele, na verdade, de quem ele é, na verdade, mas o que realmente tem em questões de hormônios, muscularmente falando, um homem é um homem. Ele tem mais força, ele tem testosterona, ele tem diversas características que determinam que ele é um homem. Ou seja, ele tem capacidades em determinadas atividades mais fortes do que as mulheres. E as mulheres têm capacidades diferentes e melhores do que os homens em outras. Então, E se fizerem testes e comprovar, olha, com o hormônio que ele está tomando, ele chegou no mesmo nível, você seria favorável? Não sou favorável. Essa é a minha opinião, certo? Eu não sou favorável disso. Eu creio que homens têm que competir com homens, mulheres competirem com mulheres e ponto final. Ô Alexander, voltando para aquele assunto que a gente estava no primeiro bloco, do Evandro Lázari, você veio para a cidade de Campinas. Você saiu de Boituva por causa de estrutura. Sim. O que significa uma estrutura no atletismo? O que você precisa ter para chegar nos Jogos Olímpicos? Olha, estrutura é muito importante, certo? Mas isso não determina um atleta alcançar um resultado, um objetivo. Isso influencia e ajuda, mas estrutura não é 100% do mais importante.
né? Um atleta ele é feito de vários detalhes, né? A alimentação, o sono, a recuperação, a concentração, a mente que o atleta tem que ter para suportar os treinos, para saber se portar numa competição, o foco e a estrutura com certeza ajuda, mas não é algo surreal, assim, que vai determinar um atleta ser ou não ser um campeão, né? Hoje, graças a Deus, eu tenho uma estrutura muito boa para treinar. Vocês estão aqui na pista de atletismo de Campinas, uma das únicas aqui na nossa região. Tá. Né? A única de Campinas? A única de Campinas e aqui da nossa região devem ter umas 2 ou 3 pistas assim no mesmo padrão. Mas uma pista oficial, como a gente está aqui ressaltando isso em questão de estrutura, no Brasil isso falta muito. A gente, em São Paulo, tem a oportunidade de ter algumas pistas, mas se a gente for fazer um giro no país, muita gente tem dificuldade porque não tem uma pista de borracha para treinar, oficial. Isso faz um pouco de diferença, porque quando a gente treina no carvão, na terra, na hora que vem para a pista mesmo de borracha, a passada, a pisada é completamente diferente, né? A tração que o corpo vai fazer é diferente. Eu saí de Boituva também por estrutura, mas como eu te falei, né, ali é uma escolinha de iniciação do atletismo, é um projeto onde eles vão descobrir talentos, onde eles vão dar os primeiros passos. Agora, focado para um treinamento de alto rendimento, eu precisava de um local onde tivessem profissionais específicos e competentes a ponto de trabalhar e desenvolver o meu potencial ao máximo. E, cara, meu treinador ele tem extraído isso de uma forma espetacular de mim. São 8 para 9 anos que eu tô com o Evandro, então, assim, eu tenho tido uma melhora todos os anos. Teve alguns anos que a gente estagnou um pouco o resultado, mas sempre numa crescente, né? Nunca para baixo. Quando você mudou para a cidade de Campinas, você teve que ficar nos alojamentos? Sim. Como é que foi a sua adaptação na cidade? No primeiro momento eu tive que encarar minha mãe, né? Porque sua mãe já não queria que você fizesse atletismo. Fogo, Tudo bem, cara. filho, vai fazer atletismo. Aí teve que sair da casa da mãe, teve que sair da cidade. Exatamente. Na verdade, essa foi uma parte mais complicada, assim, né? Tipo, o filho sair de casa. Eu sempre tive um carinho, um amor, sabe, um cuidado muito grande pela parte dos meus pais. Eles sempre me educaram da melhor forma, sempre me instruíram da melhor forma possível, me deram todo um suporte enquanto eu estive lá em Boituva, né? E se desvencilhar disso para vir para uma cidade onde eu nem tinha noção de como que era, uma cidade grande, né? Boituva é uma cidade pequenininha, Campinas é praticamente uma metrópole, né? Então tem uma boa diferença. E morar sozinho entre aspas, né? Morar numa república, numa casa compartilhada com outros atletas, com diferentes culturas, isso foi bem legal, mas bem complicado também, né? Cada um, como eu te falei, né? A gente tem atleta lá da região Nordeste, na região Norte, da região Sul, da região Central do Brasil, então assim, cada um com os seus... sua cultura, seu estilo, seus costumes, né? Então, para estar dentro de um lugar e conseguir criar uma harmonia, foi difícil um tempo, mas assim, a gente se entrosou bem porque a gente fala a mesma língua, né? O atletismo. E isso que é bacana, cara. Quando você viaja o mundo inteiro, quando você tem a oportunidade de conhecer várias pessoas, aquilo que te traz mais perto é aquilo que você pratica todos os dias, que no meu caso é o atletismo, né? Mas voltando, eu morei aqui no alojamento. A princípio a gente tinha uma república lá em Barão Geraldo, né? Era bem longe daqui, então tipo, de uma cidade onde eu pegava a bicicleta da minha casa e em 5 minutos eu atravessava a cidade inteira, que eu adorava correr também, bem rápido com a bike, já chegava aquecido para o treino. Sim. Eu ter que pegar 3 ou 4 ônibus para chegar na pista e demorar 2 horas. É uma diferença muito grande. Foi uma grande. diferença brutante. E acordar bem mais cedo,
mudar completamente a rotina, né? Para isso aí acontecer, né? E depois a gente mudou aqui para os alojamentos que tem aqui no Swiss Park. Os próprios atletas mesmo, no começo deram uma reformada nas casas, a gente cortou todas as gramas lá que tinha, fez todo o nosso cantinho, né, para morar. E era bem tranquilo também, né? Porque eu morava 5 minutos caminhando da pista. Hoje não moro mais, hoje tenho meu apartamento, estou casado com uma linda e maravilhosa esposa que está me ajudando muito nessa nova etapa, né? Do atletismo também, né? É diferente, né? Antes eu tinha dia de mamãe, aí depois eu tive a fase que eu tive que aprender a cozinhar, me virar, a fazer meu próprio rango, e hoje eu tenho os mimos da minha esposa, né? E os cuidados dela. E tinha que comer bem mesmo sozinho, né? Porque Exatamente. Geralmente quem mora sozinho adolescente é o famoso miojo com nuggets de forno, mas atleta tem que ter uma alimentação diferente. Mesmo morando sozinho, não podia ter esse tipo de alimentação. E isso é disciplina, né? Quando você tem toda a oportunidade e chance de não fazer, você escolher fazer o que é correto. Exatamente. Então... Alexander, vamos fazer o seguinte, hora de mais um quadro aqui no nosso programa, nada de polêmica. Agora não sou eu quem vai fazer pergunta para você, quem está nos assistindo tem essa possibilidade, porque aqui o povo fala. Então, Alexander, eu queria saber como é que você faz para treinar quando está chovendo, né? A questão de temperatura, frio ou calor, e qual é o melhor período para treinar, de manhã ou à tarde ou à noite? E aí, Alexander, como é que é treinar no calor, na chuva? Hoje é um dia, por exemplo, tá nublado, até que tá abrindo um pouquinho o tempo, mas está ventando bastante. Então são condições climáticas, ainda mais na cidade de Campinas, né, que variam ao longo do dia. Pode ser que seja muito calor perto do meio-dia, muito frio no fim da tarde. Você treina de manhã, você treina à noite. Como é que funciona o treinamento com as condições climáticas? Vamos lá. É um desafio, né? Todos os dias. Como você falou, Campinas é uma cidade completamente imprevisível. E principalmente aqui, onde a gente treina, é uma loucura. Tem dias que o sol tá rachando e, cara, a gente está numa fase de treinamento, né, que é o período de preparação, onde tem muitos tiros, volume muito grande, então a gente fica muito aqui exposto ao sol e tem que tomar muito cuidado com a hidratação, né? Tem que tomar cuidado com várias coisas, porque realmente o calor assim é ensurdecedor. Tem dias que está muito frio e quando faz frio aqui, faz frio para valer. E tem que tomar cuidado também, porque a nossa musculatura é muito sensível no frio, né? A gente fica muito mais propenso a ter lesões, né? Porque a musculatura demora para aquecer, então tem que tomar todo um cuidado. Tem dias que está chovendo, o meu treinador ele é muito consciente. Em alguns momentos, assim, ele, dependendo do dia do treino de chuva, ele aborta a missão aqui exposto e ele faz talvez como que eu posso falar? Uma adaptação? Uma adaptação, isso, perfeito. Lá dentro da academia ou numa bicicleta e tudo mais. Ele é muito inteligente nesse aspecto, né? Mas também nunca deixei de treinar na chuva não, porque assim como ele fala, e eu acredito, se estiver chovendo na Olimpíada, se estiver chovendo no Mundial, se estiver chovendo na prova mais importante da sua vida, você vai ter que estar preparado para entrar e fazer o seu trabalho chovendo, caindo granizo, o que for. Vai ter que estar pronto para aquilo, Se né? estiver chovendo, tem prova no atletismo. Tem prova. É engraçado que eu acho que eu nunca vi. Em Jogos Olímpicos já choveu em prova de atletismo? Então, o que acontece? Nos Jogos Olímpicos, geralmente é um período também onde não tem muitas chuvas, né? Eu não sei se isso os caras meio que... Como que eu posso falar? Pensam talvez num planejamento desse, mas assim, mesmo que chova, geralmente as provas são feitas num estádio, né? Então, assim, se chover, vai molhar a pista, mas assim, a atuação do vento é um pouco menor, porque tem a arquibancada, tem toda uma estrutura que permite que a competição aconteça de uma forma perfeita, né? Mas já competi debaixo de chuva e a pergunta que você fez, se
Tem competição ou não? Tem competição. Independentemente se está chovendo ou não, as provas acontecem. É um desafio, né? É bem perigoso. Se bem que a sapatilha que a gente corre, né? Elas têm uns pregos de ferro, de aço, que dão aderência, né? Na pista de borracha, então não tem como escorregar, não tem problema. Bom, Alexander, quando a gente estava conversando antes do programa começar, eu perguntei para você qual que é a próxima competição e você me disse assim, até março eu não devo correr porque eu estou fazendo uma preparação diferente. Como é que funciona isso? Por exemplo, eu tenho um torneio em fevereiro, você opta por não disputar porque você não está tão rápido, que situação que é essa? Exato. Vamos fazer o seguinte? Rápido intervalo na volta. Tem essa resposta do Alexander. A gente acha que eles são rápidos o tempo todo. Nada disso, tem uma preparação. Agora ele não está no ápice dele ainda, não é o ponto mais alto, então não vai competir agora no início de 2020. Tem essa resposta e muito mais. Vou falar de Jogos Olímpicos, vou falar de estádio em Doha, no Catar, das viagens. Tem o quadro ainda, o que ninguém sabe. Que história será que ele reservou pra gente, que você aí de casa não tem a menor noção, mas que aconteceu. Isso e muito mais no terceiro e último bloco. Voltamos com o terceiro bloco do programa Mais Esportes. Este intervalo do Mais Esportes, se fosse pro ar, hein, Alexander? Isso é uma comédia. Cada Erros de coisa que gravação. acontece aqui, então. Mas nós temos o Alan, que lembra de tudo aqui no nosso programa Cinegrafista. É verdade. Terminei o segundo bloco com uma pergunta. A gente estava conversando antes do programa começar, falei, qual que é o próximo torneio? Você falou assim, até março eu não devo competir, porque eu estou numa fase de preparação. Que fase que é essa? Então, a gente chama de período preparatório, né? Na verdade, desde novembro eu já estou... a gente conta que o ano de 2020 começou lá em novembro, né? Porque é o período onde eu começo a ganhar resistência, força, e o volume de treinamento é bem grande. Então, nesse momento, eu não estou pronto para competir ainda. Eu estou ganhando carga de treinamento, é como se eu estivesse construindo um alicerce para lá na frente, quando eu entrar num período específico e competitivo, eu não ter nenhum tipo de lesão e eu estar bem preparado e veloz para poder começar a entrar nas competições, né? Então, como eu falei para você, em março, provavelmente eu devo entrar para fazer as primeiras competições, porque daí eu já vou estar começando a ficar um pouco mais veloz, né? Eu vou estar saindo desse período de preparação e já vou estar recebendo estímulos, né? E dando estímulos na pista mais rápidos, né? Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, é começo de ano, mas passa assim, ó, daqui a pouco já chegou. É verdade. Como é que está a sua preparação? Você tem chance? Quais provas? Sim, a preparação tá, vamos dar uma palavra para ela, insana. Tá. Poxa, eu treino todos os dias, tirando domingo, que é um dia que pelo menos o corpo precisa descansar um pouco. Eu e o meu treinador, a gente está fazendo um planejamento muito bacana para que eu possa não só correr o revezamento, que é a prova que eu corri na Olimpíada em 2016, mas também que eu possa correr a minha prova individual, que é o 400 metros nessa Olimpíada. Tá. Como eu falei para você, o índice é bem forte, né? O homem que correr esse índice, ele vai estar fazendo a segunda melhor marca do país, do Brasil, né? E também vai estar ali entre os 20 e 30 melhores atletas do universo. Então, assim, eu tenho grandes chances de fazer esse índice, sim, tenho treinado para isso, tenho possibilidade de alcançar isso, mas hoje a maior probabilidade de eu estar na Olimpíada é pelo revezamento misto. É uma nova prova que a IAAF, a Federação Internacional de Atletismo, colocou e são 2 homens e 2 mulheres que correm esse revezamento de 400 metros. Então, a gente em Doha, no Catar, conseguiu qualificar a nossa equipe para os Jogos Olímpicos de Tóquio, porém, só é decidido quem são os integrantes desse revezamento 1 mês e meio antes dos Jogos Olímpicos de Tóquio, ou seja, no Troféu Brasileiro de Atletismo, que foi a competição que eu fui campeão o ano passado, ou em alguma outra prova na data limite para ser divulgada, né, a equipe oficial para as Olimpíadas. Você falou de Doha no Catar no ano passado, que você foi finalista do Mundial, uma marca acho que invejável, muito boa.
Como é que foi? A estrutura do país, e era estádio de Copa do Mundo, já tá tudo pronto lá ou não? Cara, de coração, que país incrível. É quente demais. Tipo, nós estamos falando aqui de mais de 40 graus. Porém, a estrutura é tão incrível que o próprio estádio tem ar-condicionado. É tudo climatizado, tudo é uma climatizado. bolha. Não diria uma bolha, né? Porque ele é aberto. Mas mesmo aberto, o calor ali seria cruel. Então, você olhava em volta do estádio inteiro, cara. Tinha ar-condicionado e eu que não queria pagar essa conta aí, né? Cara. Brincadeira, mas, a estrutura, a área de aquecimento, a área de treinamento também dos próprios atletas do Catar, a chama Aspire Zone, lá onde eles treinam, é espetacular a estrutura que os caras têm. Coisa de outro mundo mesmo, não tem... Tudo aprovado, Tudo então, aprovado, em termos de estrutura. 100%, 1000%, 1.000.000%. Você não viu obra, coisa inacabada, transporte para chegar à cidade? Deu tempo de andar pela cidade ou não? Em alguns momentos a gente dava uma caminhada, né? Mas como no Campeonato Mundial você tem que estar concentrado, centrado, não era o foco dar uma passeada. No último dia a gente fez um tour lá pelo deserto, foi muito legal, muito quente. Que mês que foi o Mundial? Foi em setembro. Tá. Agosto ou setembro? Agora não estou me recordando, porque logo depois já fui para o Mundial Militar na China, então estou com as datas meio confusas aqui. É o fuso horário, cadê? Jet lag ainda. Jet lag. Mas a estrutura é espetacular, insana, sério. Alexander, vamos fazer o seguinte, hora de mais um quadro no nosso programa. E agora, o que ninguém sabe. E aí, que história que você reservou para o nosso programa que ninguém sabe, mas que aconteceu? Vamos lá. Reservar não reservei, mas ela existe. Vamos lá. Bom, em 2016 foi um ano desafiador. Foi um ano incrível, um dos melhores anos da minha vida, que foi onde eu pude estar na Olimpíada. Só que até chegar na Olimpíada aconteceram muitas coisas e uma delas eu começo contando sobre a minha mãe, né? Que além do meu sonho de ser atleta olímpico, por mais que eu sabia que eu era um pouco novo, né? E tinha muito pouco tempo de treino, acho que talvez uns 4 anos de treino, 4, 5 anos de treino ainda. Mas eu tinha fé que Deus ia me levar a competir nos Jogos Olímpicos. E era engraçado porque minha mãe todos os dias, a partir de 1º de janeiro de 2016, ela me ligava e ela falava assim: bom dia, filho olímpico. Bom dia, filho. Você está preparado para ir para a Olimpíada? E eu, oi mãe, tudo bem? Tô me preparando, mas não sei se eu vou. Aquelas respostas prontas, tô mãe, tô treinando, eu quero ir. Eu quero ir, mas ela falou assim, entendi, é isso aí filhão, porque a mamãe sabe que você vai. Eu falei, amém mãe, eu creio também e recebo o que a senhora está declarando sobre a minha vida, né? Os dias foram passando, os meses foram passando e eu tive alguns probleminhas de lesões, coisas normais que acontecem com atletas, porém que são assim, bem complicadas, porque a gente ficar uma semana sem treinar, muda completamente o curso da periodização, atrapalha muito. E eu confesso que eu tive muito medo durante esse período, porque eu achei que não ia conseguir, né, em alguns momentos, onde eu estava sentindo dor e tudo mais. Bom, passado esse período aí, a seletiva para os Jogos Olímpicos de 2016 era o Troféu Brasil de Atletismo, ou seja, os 6 melhores atletas ali daquela competição automaticamente iam ser qualificados para o revezamento 4x4 dos Jogos Olímpicos. Fui para esse Troféu Brasil, mamãe estava lá sentada na arquibancada com a cadeirinha de roda, ali orando por mim, me abençoando, e cara, por que pareça, me qualifiquei no limite, em 6º colocado para ir para a Olimpíada. Então, estava nos Jogos Olímpicos, iam correr 4, mas estava na equipe. Estava na equipe, mas era o reserva do reserva. Ok. Né? Porém, tinha um outro rapaz que já estava qualificado na nossa prova do 400 para a Olimpíada. Ou seja, ele estava já qualificado para esse revezamento também. Chegamos na Olimpíada, eu era o 7º, então, da lista. Porque era um que já estava classificado, mais os 6. Então a probabilidade de correr era praticamente 0, né? Foi muito engraçado, porque minha mãe me ligava e falava assim, bom dia filho olímpico, que agora eu já era olímpico, eu estava na Olimpíada. Você está preparado para correr?
Eu falei, mãe, preparado eu tô, só que eu não vou correr. Porque, poxa, eu sou o 7º na lista, né? Ela falou assim, filho, fica tranquilo. Deus vai te levar até lá e você vai correr. Os dias foram passando e, cara, aconteceram algumas coisas incríveis assim, negativas, infelizmente, mas assim, foram experiências que eu tive maravilhosas, onde eu pude viver algo sobrenatural até a data da prova, né? Infelizmente, durante esse período, alguns atletas que estavam qualificados para correr esse revezamento acabaram se machucando, outros não correram tão bem e voltaram no período da Olimpíada para casa. E um dos outros também não se sentia tão seguro de entrar na prova, né, para correr o revezamento, porque eu tinha feito todo um treinamento com a equipe, participar de todos os campos e tudo mais. E chegou no dia da prova. No dia da prova ainda não tinha equipe definida? Não tinha equipe definida ainda, não tinha. E faltando ali praticamente 1 hora para a gente entrar na pista, a comissão técnica se reuniu, me chamaram os outros atletas e falaram, Alexander, você vai correr como 2º homem nos Jogos Olímpicos. Caraca. E cara, eu tremia, foi assim, tipo, espetacular, porque eu lembrava daquela palavra que minha mãe tinha me dado, que eu ia correr, e eu lembrava de toda a preparação que eu tive, de todo o esforço, todo o suor que eu derramei na pista, de quantas vezes eu chorei, de quantas vezes eu me esforcei, e Deus estava me dando aquela oportunidade única de correr num maior campeonato do universo. E a gente conseguiu ali qualificar o Brasil para a final, depois de 24 anos que o Brasil não tinha mais conseguido essa final olímpica, e também fizemos a 2ª melhor marca da história do Brasil. E essa é a história aí que eu tenho para contar. E a sua mãe estava no estádio? Ela conseguiu presenciar isso ou não? Isso foi outra coisa incrível, porque olha só, a minha mãe, na fé dela, acreditava que eu ia correr, mas ela sabia que eu não ia correr, porque até o presente momento eu era o 7º. Sim. Ela foi de cadeira de roda até o estádio, fez uma faixa gigante escrita Vai Xande, que é o apelido que eles me dão, e ela estava lá esperando para eu correr, sem saber que eu ia correr. Porque foi decidido 1 hora antes, ela não sabia, ninguém sabia. Exatamente. Quando ela menos esperou, eu estava entrando na pista e Deus me abençoou e eu pude correr uma marca espetacular ali no revezamento e a gente conseguiu colocar a equipe na final. Foi surreal. Rapaz, que história, hein? Todo Foi mundo acha que é o top. planejamento, sabe, 3 meses antes. Faltando 1 hora. Faltando 1 hora. Era aquela reunião para saber quem tá melhor. Possibilidades todos têm de correr, né? Mas a gente sabe que tem sempre os 4 melhores atletas e são eles que vão correr. Como eu era o 7º, estava preparado para correr, mas não tinha noção de que realmente isso ia acontecer. Mas Deus foi lá. Mas que no momento você era o melhor dos 4. Exatamente. Se você estava ali é porque Exatamente. a confiança, o tempo, tudo te credenciou para Com poder certeza. estar nos Jogos Olímpicos certeza. com aquele engenhão completamente lotado. Lotado, parecia um coliseu de guerra. Foi incrível. Cara, a gente passava assim embaixo da arquibancada para entrar e eu tremia, porque você sentia o pessoal batendo o pé, gritando Brasil e tal. Foi surreal. Que demais. Que experiência. Alexander, infelizmente, ó, o Cinegrafite está fazendo assim, ó, acabou, tempo Terminou, esgotado. tempo esgotado. Então, já fica o convite aqui para uma próxima oportunidade, Show. para a gente poder conversar, para você tocar mais violino, fazer uma apresentação um pouquinho maior para a gente. Beleza. E classificando ou não para os Jogos Olímpicos de Tóquio, a gente volta a se falar, você participa novamente do programa Mais Esportes. Show de bola. Muito Valeu. obrigado, Gabriel. Eu que agradeço. O programa Mais Esportes fica por aqui, prometendo voltar na próxima segunda-feira, sempre às 11 horas da manhã. Até lá!